coisa que eu gostei muito, e todas as vezes que eu vi você falar bastante aí pela internet, é uma coisa que você fala muito, é a hierarquia, né? Uma coisa que você repete muito. E eu, claro, não conheço o seu trabalho aí dentro, mas eu percebi que você insiste muito nessa palavra, família, é, a gente sempre está conversando, a gente conversou, eu percebi isso, né, agora, nesse bate-papo nosso aqui, e nos outros bate-papos que eu vi aí pela internet. E essa relação sua com o mestre Lee Hong-ki, eu percebi que é muito forte mesmo, e eu fiquei muito feliz de ver isso, porque eu gosto quando eu vejo essa relação com mestre, discípulo. Eu acho que você acaba se tornando um exemplo para a nossa geração que está chegando aqui. Eu me sinto bem confortável em ver isso da sua parte, você expressar muito isso. Mas eu gostaria muito que quem estivesse aqui assistindo e quem vai ver essa live depois entendesse melhor como é que foi esse processo, como é que você sentiu a vontade de fazer esse cerimonial Paixi e como é que foi esse Paixi, como é que foi esse processo para você? Assim? Na verdade, a gente fez a cerimônia depois de 15 anos. Foram 15 anos ao lado dele para ele decidir fazer essa cerimônia. Para você ver o Mas nível você pediu, Não, você pediu... eu nunca pedi nada para o mestre. A gente aprendeu assim. A gente não pede para aprender, a gente não pede técnica, a gente não pede nada. A gente conversava muito. Quando ele perguntava, eu expunha, né? Então, se ele falava, você tem facilidade com lâminas, quer aprender uma técnica de lâmina? Quer. Então, mas pedir não, porque a gente aprendeu isso desde criança. Eu e os outros professores que também treinaram com ele, desde de novos dentro do Kung Fu com ele. Então, era o jeito dele ensinar, essa hierarquia muito forte. E assim, eu fui, ao longo desses 20 anos ao lado dele, a gente foi para a China diversas vezes. Né? Foram, sei lá, era uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano. Porque ele levava turmas de acupuntura também, muitas vezes eu ia junto, e aí a gente treinava, e aí ele, a esposa, eu e mais alguns alunos, ou só eu, a esposa e ele, então a gente estava sempre junto. O respeito era assim, uma coisa fundamental. Então era respeito. O mestre fazia brincadeira, a gente não fazia brincadeira com ele. Não tinha uma coisa de vou zoar o mestre, não tinha isso. Porque a gente entende que é uma figura, a figura do mestre traz pra gente confiança. A figura do mestre, ela não é que você endeusa a pessoa, não é isso. Mas você coloca a figura do mestre como uma coisa que vai fazer você se motivar. É como uma bandeira. Né? Então é isso que, por exemplo, na minha escola, as figuras dos sifus, dos mestres, dos leões, é uma bandeira para a gente levar para frente os valores. Né? Não é uma pessoa em si, mas é uma figura, é um papel. Então, a nossa relação foi sendo construída. A gente era, né, eu vou falar assim, o grão-mestre Lee Hong-ki era meu melhor amigo. Né? A gente conversava sobre tudo. Eu colocava muitas coisas, ele explicava, direcionava, me fazia entender aonde buscar, né? Não tinha respostas prontas. Tenho vários exemplos dele. Isso eu lembro assim, eu devia ter uns 19, 20 anos, a gente estava em Hong Kong, e eu estava sentada com a TV ligada, e a gente foi numa livraria, ele comprou uns 20 livros, era muito livro, assim, e botou num lado da mesa, assim, vários livros. E aí ele começou o primeiro. E eu assistindo TV e tal, nem aí. Aí ele depois terminou de folhear o primeiro, colocou, pegou outro e continuou. Isso era 6 horas da tarde, depois dos treinos e tudo mais. Aí fui tomar banho, mas conversei com a esposa dele, a gente foi jantar e ele lá. Quando terminamos tudo, a gente foi dormir, eu levantei, acho que era umas 5 horas da manhã para no banheiro, alguma coisa, a coluna de livros daqui já estava assim. E ele ali. Então, assim, o exemplo que eu tive foi de que estuda, procura, e eram livros, assim, diversos. Era livros sobre dança chinesa, livros sobre culinária, livros sobre artes marciais, sobre acupuntura, sobre vários N assuntos. Então, assim, o grão-mestre Leon, que ele era um cara muito reservado. Ele era muito reservado. Então, quem conheceu sabe.
Não era de ficar se expondo. Eu acho que hoje em dia ele não ia nem aparecer nessas coisas, se eu conheço. Mas ele dava muitos exemplos com a postura dele, né? Então isso, assim, me fortaleceu demais. E eu quero, assim, a minha filosofia de vida é jogar isso para frente, é levar isso para frente, não deixar morrer, né? Todos esses valores que eu aprendi. Por isso que hoje em dia eu acredito muito que Kung Fu é muito mais relação do que só técnica, né? Técnica é legal, a gente treina, aprende muito, mas a gente vai sentar também, vai conversar sobre diversos assuntos, porque foi assim que eu aprendi. E os meninos, né? A galera faixa preta é minha família, eles são minha família. Eu cheguei em Londrina muito nova também, já comecei a dar aula, primeiramente para criança, depois vieram os mais velhos. Muitas crianças cresceram junto comigo, né? Tem os que estão comigo há 25 anos, tinham 16, 17 anos na época, e eu tinha 18, 19. A gente cresceu junto, não tem como falar, né? Tem um morando na Áustria, o outro está morando na Nova Zelândia, o outro está em Londres, e tá o tempo todo, como é que você tá, mestre, tá tudo bem? Como é que vocês estão aí? A gente se conversa. Então é uma família, não tem como tirar isso, né? Você cria relações ali. E aí, depois acho que de uns 15 anos, não lembro bem se foi isso, 10, 15 anos, o mestre Li Hongqi me convidou para fazer o Pai Si. Ele falou, vou fazer com você, né? Quero fazer porque ele já estava começando a ficar doente, né? Ele teve um câncer, e aí ele decidiu, né? Então a gente fez a cerimônia, ele ainda ficou muitos anos depois disso, assim, né? Ele teve uma primeira vez, aí fez um tratamento, depois teve uma segunda vez um pouco mais agressivo, e foi quando ele faleceu. Mas nesse período, foi um período assim que eu não desgrudei, que eu podia ficar perto, eu ficava. E eu lembro que ele me mandou para Hong Kong, ele falou, você vai para Hong Kong conversar com um amigo meu, que é o grão-mestre Raymond Wong, Wong Chun Man, e você vai fazer os treinos com ele lá. Aí eu não aceitei, né? No primeiro momento falei, não quero, né? Vou ficar aqui, porque, né, ele já estava mal, né? Assim, não estava bem de saúde. E ele falou assim, não, eu quero que você vá porque é oportunidade de não sei o que lá. E aí eu fui, acabei indo. Quando eu estava lá no meio do treino, eu lembro disso, o grão-mestre Raymond Wong, que é muito amigo do grão-mestre Wong, que recebeu a ligação dele falando, ó, é tradicional, a gente é Kung Fu tradicional, então aconteceu isso, isso e isso, explicando e me passando para o mestre Raymond Wong. Entende? Então, assim, foi uma transição em relação a duas pessoas que treinaram juntas em Hong Kong muito tempo, eram amigos, se conheciam, e no tradicional você não fica sem um mestre, né? Você não fica sem uma linhagem. Então aí eu passei a fazer alguns treinos com o grão-mestre Wong também. Isso já faz acho que uns 10 anos também, 7 para 8 anos. Então assim, toda a minha estrutura de vida Kung Fu foi dentro da estrutura tradicional chinesa, né? Foi meio que uma adoção assim, né, da ocidental dentro do que é arte marcial. Tanto que quando o mestre faleceu, eu recebi muito apoio do grão-mestre Li Mingkei até hoje, né? Ele é meu mestre de Tai Chi, e ele, assim, é de um carinho, cara, é um cara que pudesse eu abraçar ele o tempo inteiro, porque ele manda mensagem, ele liga, ele fala, Renata, tá tudo bem, como tá treino, ele conversa, ele cuida, porque ele entende também a questão do Pai Si, né? Ele é meu tio, não é de sangue. Ele esteve presente na cerimônia, né? Sim, ele esteve presente, isso é muito importante, né? Ele é então, assim, ele cuida muito, né? E aí a gente tem essa relação, né? Eu procuro cuidar também o máximo que eu posso, né? E, enfim, é isso. Não sei se eu respondi, acho que eu me estendi demais.